Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de construção de sites. Continuando a falar de HTML, hoje vamos ver como é que a gente faz para construir tabelas, listas e iframes. Esta videoaula, se eu fosse gravar como uma só, ia ficar um pouquinho comprida, então eu decidi quebrar em 3 partes. Então a gente vai falar nessa primeira parte só da parte de construção de tabelas, tá certo? Mas, antes de mais nada, vamos tentar recordar um pouquinho do que a gente já viu na última aula. Quais são as tags mesmo para negrito? A gente tinha duas opções. Você lembra? E as tags para itálico? As tags para itálico também são duas opções. E sublinhado? Bom, para negrito a gente pode usar a tag B de bold, né? Ou a tag strong. Para itálico eu posso utilizar a tag I ou a tag EM, né? ênfase. Ou para sublinhado eu posso utilizar a tag U. Bom, se você acertou essas, parabéns. Se não, recomendo que dê uma olhadinha na última aula e refaça nossos exercícios, tá certo? Para ajudar na assimilação. Vamos agora ver como é que a gente constrói uma tabela em HTML, tá certo? Uma tabela, espero que vocês lembrem da parte de tabelas construídas no Word ou no Writer, a depender de qual for o pacote de Office que vocês estudaram, né? No Office a gente está trabalhando atualmente com o LibreOffice, né? O LibreOffice, e aí vocês utilizam o Writer. A gente pode construir uma tabela neles. Se não, também as planilhas têm um formato que lembra tabelas, né, com linhas e colunas. No caso do LibreOffice seria o Calc, né, a planilha. Então, o que é uma tabela? É uma estrutura tabular composta por células dispostas em linhas e colunas. Então, pega uma grade, divide em linhas e colunas, cada quadradinho daquilo ali é uma célula, tá certo? Então, eu posso representar aquilo também em HTML. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar um relatório do número de casos de coronavírus, é o que está acontecendo agora, infelizmente, nesse momento com o nosso país, né? Na verdade, não com o país, com o mundo inteiro. Então, eu quero mostrar o número de casos suspeitos, confirmados, descartados, casos e número de óbitos, né? Para cada um dos países. Então, eu poderia fazer uma tabela onde eu coloco colunas para cada uma das situações e linhas para cada um dos países, tá? Como é que eu construiria isso? Bom, eu tenho uma tag table que eu vou utilizar para definir a tabela em si. Então, no início da tabela, eu abro com a table e fecho com a table lá no final, tá? Para cada uma das linhas, eu vou definir cada linha da minha tabela com uma tag tr, né? Table vem de tabela, tr, table row, né? Linha da tabela, table row. Então, para cada uma das linhas, eu abro com tr, coloco as células dentro, fecho com tr. E para cada uma das linhas eu coloco coluna, não, célula, tá? Então, abro a tabela, coloco cada linha e para cada linha eu vou especificar cada célula. Para a célula eu tenho duas tags, td e th. Já a gente vai ver aqui um pouquinho melhor a diferença entre as duas. A td são as células comuns, sem uma formatação, tá certo? E a th tem uma formatação especial, geralmente elas ficam nos navegadores em negrito e contexto centralizado, porque são tags que a gente vai utilizar no cabeçalho da tabela, por exemplo, tá? Então, vamos ver agora como é que a gente faz, né? Detalhe, como a gente ainda não viu a parte de CSS, a gente vai utilizar uma propriedade antiga, tá? Ela ainda funciona nos navegadores, né? Por retrocompatibilidade com o HTML4, né? A gente utilizava bastante, e o 3 também, mas não é recomendado utilizar mais esse atributo, tá? O border na tag table. A gente vai utilizar porque, se a gente não vir uma linha entre as células, vai ficar muito difícil para a gente saber onde começa e onde termina cada célula, tá certo? Então, esse atributo border vai ajudar a gente, por enquanto, a identificar. Mais à frente, a gente vai entender como é que faz isso com CSS e a gente vai passar a utilizar CSS para colocar essas bordas, tá? Não mais esse atributo. Bom, aqui está um exemplo de tabela, tá certo? Estou colocando o border aqui em cima, como vocês estão vendo, para poder ficar uma borda nas minhas células. Vão ver que vai ficar um pouquinho diferente do que está aqui, tá? Não tem problema, é assim mesmo. Tá? Para minha tabela eu vou colocar para cada uma das linhas, ó, eu abro uma tag tr, que é a tag para linha, né? E coloco dentro as células. Ó. Então, na primeira linha eu tenho duas células, a célula aluno, a célula nota. Abri a primeira linha, tag aluno, ó, abre e fecha a tag aluno, td, abre e fecha a tag nota. Mesma coisa na segunda linha, onde eu tenho a célula Carlos e a célula 10, então Carlos 10. Mesma coisa na terceira linha, onde eu tenho Maria e 10. Então aqui eu tenho na primeira coluna o nome dos meus alunos, minha segunda nome os valores das notas deles, né? Vamos construir.
ver como é que fica a nossa página. Table, vou deixar sem a borda por enquanto, para vocês virem a diferença, né? Para entender por que a gente está utilizando elas. Professor, preciso dar essa quebra de linha depois do TR? Eu poderia colocar do lado? Pode escrever aqui direto a próxima, tá? Quebrei para ficar mais fácil da gente visualizar, tá certo? Lembre-se que a questão de indentação, quebra de linha, o navegador ignora tudo isso, é como se não existisse, tá certo? Opa, peraí. Deixa eu redimensionar um pouquinho mais o meu texto aqui. Não sei se ficou pequeno demais, eu vou aumentar de novo, vou colocar uma célula embaixo da outra. Não sei se ficou pequeno demais, né? Melhor não arriscar. Então, coloquei a primeira linha, na segunda, Carlos, nota 10. Na terceira, Maria, nota 10 também, todo mundo nota 10. Veja que então é assim, ó, abri a tabela aqui em cima, fechei aqui embaixo. Abro cada linha, dentro de cada linha as células, TD, 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 TD. Às vezes o aluno esquece de fechar uma célula. Aí o que acontece? Estou abrindo uma célula aqui, estou abrindo uma segunda célula. Aí a pessoa vai perceber que na linha dele, em vez de ter duas células só, vai ficar uma, duas, três células. Não está certo, né? Outro erro que o pessoal comete às vezes, fecha essa célula aqui, ou errou no texto da célula, sem querer, e aí ele não reconhece a célula. Isso aqui não é mais célula, o texto não vai ficar dentro de uma célula. A gente vai ver já já o que vai acontecer. Pronto. Como eu disse, a gente vai utilizar a borda para ficar mais fácil a gente perceber onde começa e onde termina cada célula. Sem a borda aqui em cima, especificação da borda, eu não vou ter essa noção visual. Como eu falei, vai ficar um pouquinho diferente de como vocês veem lá no slide, tá? Porque aqui tem um espaçamento entre as bordas e, por padrão, ele coloca a borda entre as células e na tabela. Aí depois a gente tem como tirar esse espaçamento para poder ficar igual como está lá, mas deixa assim. Não se preocupe com isso agora. Se eu colocar esse primeiro erro aqui, ó, esqueci de fechar a célula corretamente. Olha o que aconteceu. Criei uma célula para aluno, uma outra célula que está vazia e uma outra célula nota. Perceberam a bagunça que eu fiz porque eu esqueci de fechar, não fechei corretamente? O outro caso é esse aqui, ó. Coloquei o nome de tag errado. Ó, aluno não está mais dentro da tabela. Como assim? Isso aqui tudo é tabela. Opa. Isso aqui tudo é tabela. Só que não está dentro da linha. Não está mais dentro de uma célula. Como ele não está dentro de uma célula, ele fica do lado de fora. Tá certo? Então, para evitar isso, ó, cuidado quando está escrevendo a célula. Tá? Cuidado para não acabar fechando a célula também. Ó. Fechando também acontece a mesma coisa. Porque eu fechei a célula. Então isso aqui não está dentro de uma célula. Né? Eu tenho que abrir e fechar corretamente cada uma das células e cada uma das linhas, tá certo? Esse é o segredo. Bom, continuando aqui, né? Veja que agora qual foi a diferença. Troquei na primeira linha as células TD por TH. Lembra que a gente falou que elas são células especiais, que fica em negrito e centralizado? Vamos ver aqui no nosso exemplo. Então aqui, em vez de ser TD, vai ser TH. Olha agora o que está acontecendo aqui. Abre TH, fecha TH. Não pode fechar TD. Tem que abrir e fechar com o mesmo nome. Abre TH, fecha TH. Ó, ficou em negrito. Professor, mas não dá para perceber centralizado. É porque a nossa tabela, ela se ajusta automaticamente, quanto ao tamanho, à largura do conteúdo. Se você quiser perceber melhor, eu vou ter que forçar ela. Esse é um outro atributo antigo dela, tá? A gente não usa mais, tá certo? Esse width. A gente vai ver depois como redimensionar a tabela usando CSS, mas por enquanto vou utilizar esse atributo só para a gente ver aqui. Ó, estiquei minha tabela. Percebeu agora que o TH ficou centralizado e as outras não? Então, célula TD é célula padrão. Célula que eu quero colocar, que eu quero destacar como cabeçalho da minha tabela,
eu vou usar TH. Professor, e TH só pode ficar no topo? No exemplo que eu falei a respeito de casos que aconteceram em países. Não, eu posso utilizar TH nas outras aqui também. Por exemplo, vamos supor que em vez de nota, eu vou colocar aqui o nome das disciplinas, né? Português e matemática. E aí eu vou colocar as notas aqui. Deixa eu duplicar. Duplicando. E aí ficou assim por enquanto. Deixa eu aumentar aqui a tabela. Um pouquinho só. Né? Que aí deu para perceber legal. Aí eu quero destacar também Carlos e Maria de repente. Né? Eu quero que destaque tanto a primeira linha quanto a primeira coluna. Eu vou chegar na primeira célula de cada uma das outras linhas. E vou trocar para TH. Aí, ó, destaquei a primeira linha e a primeira coluna. Tá certo? Não tem problema, posso fazer isso. Tá? Agora eu vou desfazer aqui para deixar como estava antes. Porque a gente vai utilizar um pouquinho mais essa tabela para outras coisas. Tá? Pronto. Deixar como estava. Então a gente já entendeu a diferença entre o TD e o TH. Né? As duas são células, as duas são tags de célula. Uma, eu dou uma ênfase como sendo uma célula de cabeçalho, né? Que é o caso TH, e a outra é uma célula normal. Bom, vejamos agora os atributos rowspan e colspan. Como assim rowspan e colspan? Sabe quando você chega no Word ou no Writer e você quer mesclar duas células? Então a opção de mesclar duas células faz com que aquela célula ocupe, né, em vez de ser duas células, cada uma em uma coluna, ela vai virar uma só ocupando as duas colunas, não é isso? Ou duas ou três linhas. Mesma coisa eu tenho aqui, só que eu vou utilizar atributos para expandir a célula. Então, enquanto que lá a gente mescla, a gente junta várias células, aqui é o contrário. A gente vai pegar uma célula e fazer ela ocupar várias colunas ou várias linhas. Se eu quiser que ocupe várias colunas, colspan, olha o col aqui no início de column. Se eu quiser que ela ocupe várias linhas, rowspan, olha o row aqui de linha, tá? Então, fica a dica. Quero que a minha célula ocupe mais de uma coluna, colspan. Quero que minha célula ocupe mais de uma linha, rowspan. Vamos ver isso na prática? Aqui o exemplo. Eu vou fazer com que a célula com o nome de Carlos ocupe duas colunas. Vamos ver o que vai acontecer? Na célula com o nome de Carlos, vou utilizar o atributo colspan, igual a 2. Ele antes ocupava uma linha, tá? Ou uma coluna, desculpe. Por padrão, colspan é 1 e rowspan é 1. Por quê? Porque a célula por padrão ocupa uma linha, uma coluna, tá? É só uma posição que ela ocupa. Agora eu estou dizendo que a célula com o nome de Carlos vai ocupar duas colunas. Olha o que vai acontecer. Carlos está ocupando duas. Perceberam aí? Aluno é uma coluna. Opa. E pronto. Aluno é uma coluna, nota é outra coluna. Carlos está ocupando essas duas colunas. Porém, eu tinha uma outra célula aqui depois, aí, a célula com a nota 10. Se Carlos está ocupando as duas colunas, para onde é que ela vai? Ela foi para uma terceira coluna. Poxa, mas não tem célula na terceira coluna nas outras. Vão ficar vazias. Percebeu? Aqui está sem célula e aqui também está sem célula. Tá? Então, se eu não quiser que isso aconteça, eu vou ter que eliminar essa célula da nota, que é o que aconteceu aqui. Ó. Eu eliminei a célula da nota. Por exemplo, vamos supor que ela não fez a prova ainda. Né? Aí eu quero que ocupe completamente a linha até que tenha a nota. Eu vou tirar aqui a célula da nota. E agora sim, Carlos está ocupando as duas colunas e não tem nenhuma outra célula sobrando. Vamos ver agora como é que funciona com o rowspan. Desfiz aqui e voltei a tabela como estava antes. Eu vou aplicar agora um rowspan 2, ou seja, vamos mandar que ocupe duas linhas, a célula com o nome de Carlos. Então, Carlos, rowspan igual a 2. Ó, eu tenho a célula de Carlos e a célula com a nota 10 na primeira linha. Né? Na primeira não, na segunda linha. Na terceira eu tenho a célula de Maria e uma célula com a nota 10. O que, é que você acha que vai acontecer com a célula com o nome de Maria, já que Carlos vai ocupar duas linhas?
Vamos ver? Carlos ocupou 2 linhas e a célula de Maria, em vez de ir para baixo, foi para o lado. Por quê? Porque veja só, Maria, ela está presa na terceira linha. Ó, primeira, segunda, terceira. Ela não vai descer para uma quarta. Ela está na terceira linha. Primeira, segunda, terceira. Mas Carlos ocupa a primeira posição na primeira linha e na segunda. Na primeira não, desculpa, na segunda linha e na terceira. Como ele ocupa a primeira posição nessas 2 linhas, ela não pode ficar mais na primeira. Ela vai ficar na próxima posição disponível. Entenderam o que aconteceu? Então, o nome de Maria, que estava na primeira célula aqui, como a primeira célula agora, né, a primeira posição vai ser a célula com o nome de Carlos, foi empurrada para a próxima. Foi o que aconteceu. Tá vendo? Então, Carlos está ocupando 2 linhas, a de cima e a de baixo, né? Onde ele está, daí para baixo. Então, sempre assim, sempre que você usa col-span, vai esticar a célula de onde ela está para a direita, vai aumentar para as colunas da direita, não para a esquerda, tá? Dali para a direita. E quantas linhas? Dali para baixo. Então, Carlos estava na segunda linha, cresceu para 2 linhas, foi para a terceira linha. Maria continua na terceira linha, mas como a primeira posição já está ocupada, foi para a segunda posição. E a nota que estava na segunda foi para a terceira. Com isso a gente acabou ficando com de novo uma terceira coluna. Aí, no slide eu risco, né? Eu tiro o nome de Maria para poder ajustar. Vamos tirar o nome para ver como é que fica. Pronto. Agora sim, tirei o nome de Maria que estava ali sobrando. De repente eu quero que as 2 notas sejam atribuídas a Carlos, que foi o que eu fiz aqui. Carlos então tem 2 notas 10, né? De repente é nota de provas diferentes ou de bimestres diferentes, não sei. E Maria não está mais constando aqui na lista, tá certo? Deixa eu desfazer aqui, deixar como estava antes, né? Além disso, se eu quiser, eu posso colocar um rótulo na minha tabela, usando o atributo caption. Olha que legal. Então, vou chegar aqui na minha tabela, usando o atributo caption. Geralmente, a gente coloca logo depois da tag table, tá? Resultado, primeiro bimestre. Pronto. Coloquei um rótulo, atualizei, olha que bacana. Está aparecendo o rótulo da minha tabela aqui no topo, né? E centralizado em relação à minha tabela. Tá? O rótulo automaticamente é centralizado em relação à tabela. Aí você poderia me dizer, professor, e para que eu preciso decorar mais uma tag, a caption, para poder colocar um rótulo na tabela? Eu não poderia só colocar um parágrafo antes? Aí é que tá, se você escrever um parágrafo antes da tabela, como é que as ferramentas de busca, as ferramentas que leem o conteúdo, vão saber que aquele parágrafo antes da tabela é um rótulo dela? E não uma informação extra somente. O caption dentro da tabela informa a elas que isto se trata de um rótulo descrevendo a tabela. Pense, uma pessoa que tenha deficiência visual vai receber essa informação a partir do leitor de tela. O leitor de tela que ele estiver utilizando vai falar para ele. E aí, pô, fica muito mais interessante quando ele sabe do que se trata a tabela, que ele poderia dizer tabela com resultado primeiro bimestre. Né? Fica muito mais interessante do que simplesmente sair lendo aluno, nota, Carlos, Maria. Né? Tá, de que se trata isso? Então, isso aqui, esse rótulo no topo da tabela, faz muito mais sentido, escreve muito mais a tabela. Eu também comentei com meus alunos, né, em sala de aula, e vou compartilhar com vocês aqui, que isso aí também pode ser utilizado futuramente para facilitar o compartilhamento de informações, de estatísticas, com outras ferramentas. Então, de repente, alguém está fazendo uma pesquisa lá a respeito do número de casos de pessoas suspeitas ou descartadas ou já curadas, né, de uma doença que está acontecendo no momento. Então, se a pessoa fizer uma busca numa ferramenta de busca como o Google ou numa ferramenta de pesquisa mais acadêmica para conseguir esses dados, ele vai conseguir puxar essas informações a partir de páginas HTML, né, do que se trata essa tabela, se ele tiver esse cabeçalho. Então, de repente, ele pode cruzar aquela informação que eu estou pesquisando com os cabeçalhos de tabela para saber qual é a informação que eu estou pedindo, para então pegar aquela informação e me expor. Diferente disso, se eu não tiver nenhuma informação do que se trata aquela tabela, vai ficar muito mais difícil para as ferramentas identificarem do que se trata e levar aquilo até o usuário final. Tá? Então, do ponto de vista de experiência do usuário, isso é excelente. Tá? E eu recomendo que sempre que possível utilize então o caption nas tabelas de vocês. Bom, agora vamos fazer 2 exercícios, tá certo?
Este primeiro exercício, eu estou pedindo que vocês criem um novo documento HTML, eu vou fazer em cima daquele mesmo, tá? Para simplificar aqui, mas para treinar, peço que vocês criem um novo documento HTML e nele criem a tabela contendo, né? Veja só, essa tabela tem um rótulo aqui em cima, que a gente acabou de ver, resultados do primeiro bimestre, e tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? Veja que aqui é uma linha da tabela já, contendo 1, 2, 3, 4 colunas. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês pausem agora o vídeo, tá? E tentem fazê-lo. Depois que fizer, volta aqui para continuar o vídeo, tá certo? Já fez? Tudo certinho mesmo? Vamos fazer agora juntos? Vamos lá. Então, eu vou construir a tabela com o cabeçalho. O cabeçalho já está quase certo, resultados do primeiro bimestre. Deixa eu apagar tudo. Vamos fazer do zero. Uma table, que por enquanto eu vou colocar o border para ficar mais fácil, né? De enxergar de onde até onde vai minha tabela. Um rótulo, resultados do primeiro bimestre. E aí agora eu tenho, como eu disse, 5 linhas, né? Deixa eu voltar lá, 5 linhas. Vamos fazer a primeira linha. A primeira linha tem somente uma célula que ocupa 4 colunas. Presta atenção, uma célula só ocupando 4 colunas. É uma TH, né? Porque eu estou vendo o conteúdo aqui centralizado em negrito. Ocupando, ó, call span, 4 colunas. Pronto. Primeira linha terminada. Vamos agora para a segunda linha. Na segunda eu tenho 4 células, cada uma ocupando uma coluna. Veja que o texto está em negrito centralizado, então são todas TH, né? Cada uma com um texto. Aluno. Situação. Nota 1. Nota 2. Fechei minha segunda linha. Vamos ver como é que está ficando a nossa tabela? Ó, por enquanto está tudo certinho, né? Cabeçalho, né? O rótulo me dizendo. Primeira célula aqui. 4 outras células também em negrito. Vamos continuar. Agora eu vou ter a célula com os dados de Alan, Bruna e Carlos. Nas duas primeiras estão matriculados com as notas. Na última, veja que a de Carlos está trancada e por isso não tem as notas. Está ocupando essa célula aqui, ó, 3 colunas. Vamos lá. TR, TD Alan, matriculado. Agora é TD não TH, são células comuns, né? Às vezes o pessoal pergunta, professor, posso usar maiúscula? Só a primeira maiúscula? HTML não faz diferenciação entre maiúscula e minúscula, tá certo, pessoal? Então vocês podem utilizar maiúscula se quiser. Por uma questão de convenção, como a W3 hoje recomenda que use o nome das tags e dos atributos em minúscula, eu estou sempre utilizando em minúscula para acostumar vocês, tá certo? Mas se usar maiúscula, não se preocupe que não vai dar erro, tá? Matriculado já foi, nota 9. E a outra nota é 8. Deixa eu copiar e colar aqui para ser mais rápido. Aqui é Bruna, nota 8,5 e 9,5. Olha como estamos indo até agora. Tá quase, né? Só falta a última. Carlos, trancado. Perceba que trancado está ocupando 3 colunas. Carlos. E a célula que vai ter trancado, que vai ter a palavra trancado, eu tenho que colocar ocupando 3 colunas. Lembre-se sempre que o atributo vai na tag de abertura, nunca na tag de encerramento, de fechamento, tá? Call span igual a 3 colunas. Opa, esqueci da aspa. Trancado.
Fechei aqui. Ok. Ficou parecido com o que a gente queria. Lembrando que esse espaço aqui, né, que ficou assim com essa linha dobrada, não se preocupe que isso aí é porque a gente está usando border igual a 1. Quando a gente fizer com o CSS, a gente vai tirar o espaçamento entre as bordas, aí vai ficar um espaçamento, vai ficar uma borda simples, tá? Bom, e agora vamos a um segundo exercício. É um pouquinho mais complicado que o outro, mas não é tão difícil. Tem agora uma tabela que tem novamente um rótulo, resultados do segundo bimestre. 3 células na primeira linha, mas perceba que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. A primeira célula ocupa 2, a segunda também e a terceira também. Depois eu tenho uma outra linha com 6 células, cada uma ocupando uma coluna então. E aí eu tenho situação matriculado com 2 linhas, essa célula. Esta célula está ocupando 2 linhas. E Carlos, como está trancado, não tem notas, está ocupando 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Tá certo? Mais uma vez eu pedi para que vocês tentem fazer. Tá? Pausem o vídeo agora e continuem depois que vocês tiverem terminado. Tá certo? Tudo certo? Conseguiram fazer? Vamos fazer agora juntos? Né? Quem teve dificuldade a gente vai fazer agora. Quem não teve vai confirmar agora a solução. Tá certo? Vou apagar a anterior de novo. E aí, deixa-me ver aqui o que é necessário. Opa. Vou começar abrindo a tabela e fechando a tabela. Vou ter novamente um rótulo, um caption. Resultados do segundo bimestre. E aí eu tenho uma linha que tem 3 células, tá? Uma linha que tem 3 células. Tá, professor, mas a primeira célula não tem nada. O que eu coloco dentro? Nada. Agora, essa célula tem que ocupar 2 colunas, não é? Então, tem que ocupar 2 colunas. Então, veja que dentro do conteúdo aqui, ó, não foi nada. Ela está vazia. Não precisa colocar conteúdo nenhum. Só que ela tem que existir e tem que ocupar 2 células, tá? 2 colunas. A próxima, português. Vou copiar essa primeira aqui. Português e matemática. Matemática. Vamos ver como está ficando a nossa tabela. Ó, como não tem conteúdo nenhum abaixo, a célula está vazia, ela está ocupando espaço 0, né? Espaço mínimo. E as outras duas estão aqui. Poxa, professor, mas está ocupando uma coluna só? Não, não está. Na verdade é porque como não tem outras logo abaixo, não tem como a gente perceber se ela está ocupando ainda uma ou duas. Vamos construir as outras que a gente vai conseguir perceber melhor. Tá certo? Agora é a linha com situação, aluno, nota 1, nota 2, nota 1, nota 2. Ah, só corrigindo logo. Essas células aqui ó, estão todas em grid centralizado, então elas são TH, né? Peço desculpas aí, esqueci desse detalhe. Aqui é TH, são todas TH, tá? Pronto, agora sim, ó. Todas estão TH, tudo certinho. As de baixo também são TH. TH, situação. Veja que eu não preciso colocar call span e row span porque ela está ocupando somente uma coluna de uma linha. Mesma coisa, aluno. Mesma coisa, nota 1, nota 2, nota 1, nota 2. Vamos lá. TH, nota 1. Vamos ver como está ficando. Olha aí agora. A célula vazia está realmente ocupando 2 colunas, bem como português e matemática. Até agora está tudo ok, né? Vamos continuar. TR. Aí agora a próxima célula
vai ocupar duas linhas. É uma célula simples, é um TD, só que ocupando duas linhas. O atributo para a linha é row span, tá? Duas linhas com a palavra matriculado. E aí depois na mesma linha, estou molhando só essa linha aqui, ó. Esquece a linha com Bruna, aqui é outra linha. Primeira, segunda, estamos na terceira linha. Olha só essa daqui. Alan, nota 9, 8, 9,5, 8,5. 8, 9,5, 8,5. 8, 9,5, 8,5. E aí eu vou fechar aqui essa linha. Vamos ver como está ficando. Olha lá. Poxa, professor, mas matriculado está ocupando uma linha só. É porque a gente não criou ainda as outras células da segunda linha. Como não tem célula nenhuma aqui embaixo, ela acabou só ocupando o espaço de uma linha. Quando a gente criar a próxima, ela vai ocupar. Tá certo? Lembrando que como o matriculado já está ocupando a de cima e de baixo, para a próxima linha, só preciso colocar agora da célula seguinte, dessa daqui, para lá, né? Vamos lá. Aqui. Então, já coloquei a célula matriculada que está em cima. Continuamos aqui agora com Bruna. Vou copiar aqui para agilizar um pouco. É Bruna, com nota 8,5, 9,5. 8, 9. Vamos ver agora se ela realmente está ocupando duas linhas. Está ocupando duas linhas, tá vendo? Ela ocupa duas linhas e falta somente a última, que tem a célula trancado e uma outra célula com o nome Carlos, que ocupa 1, 2, 3, 4, 5 colunas, tá? Não linhas, colunas agora. E aí está. Conseguimos fazer nosso exercício de tabela. Quem teve dificuldade, por favor, revise esse vídeo. Quem esqueceu alguma tag, quem não entendeu alguma coisa, refaça, tá? O nota 1, 2, 3, o nota 1, 2 está com o número embaixo, mas é por causa da questão do espaço só, que ela está ajustando a tela, tá certo? Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom. Pronto, vocês podem ver que está na mesma linha, tá tudo certinho, tá igualzinho. Refaçam, repitam se tiver alguma dificuldade. Na próxima parte a gente vai ver agora como é que a gente faz quanto a listas. Até já!